Lucas e hoje nós vamos abordar o tema honorários periciais, tá? Então, eu vou resolver uma questão com você sobre honorários periciais e se você quiser ler sobre o assunto, eu tenho certeza que você vai querer, porque você está estudando, precisa ler, você vai lá na sua CLT, no artigo 790B. Bora então resolver a nossa questão? Preste atenção no que a prof vai ler para vocês. Olha, Rômulo ajuizou uma ação trabalhista contra sua ex-empregadora. Dentre outros pedidos, pretendeu uma indenização por horas extras não trabalhadas e não pagas, por horas extras trabalhadas e não pagas, e um adicional de periculosidade. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Contudo, os pedidos de horas extras foram julgados improcedentes. Rômulo também indicou e custeou um assistente técnico, que cobrou o mesmo valor de honorários que o perito judicial. Observados os dados e o disposto na CLT, na qualidade de advogado que irá orientar Rômulo acerca do custeio dos honorários periciais e do assistente técnico, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, essa questão, ela traz aí os honorários periciais, tá? Então, quando numa ação trabalhista tiver um pedido que exija a realização de uma perícia, o juiz irá nomear um perito judicial. E é claro que esse perito judicial terá direito ao recebimento dos seus honorários, porque ninguém trabalha de graça nessa vida, né, gente? E aí, quem é que paga os honorários do perito nomeado pelo juízo? Será a parte sucumbente no objeto da perícia, tá? Gente, não é a parte que perde o processo, não, pelo amor de Deus. É a parte que perde a perícia. E nessa questão aqui, não sei se vocês acompanharam direitinho, acredito que sim, né? O Rômulo, ele ganhou a perícia, tá? Então quer dizer que o Rômulo está livre de arcar aí com essa despesa referente aos honorários periciais. Mas vamos lá. Quem é que paga os honorários do perito então, pessoal? A parte que perde a perícia, tá? Em relação ao valor dos honorários periciais, o mesmo artigo 790B, né, lá nos seus parágrafos, ele vai te dar essa informação que tá lá no parágrafo 1º, inclusive, tá? Que diz que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele fixa um valor limite para os honorários periciais, tá? Mas apenas fixa. Então, dentro, né, até atingir esse teto, o juiz é a pessoa que vai determinar o valor a ser pago a título de honorários ao perito, tá? Segunda informação relevante, o juiz poderá deferir o parcelamento desses honorários, caso a parte assim requeira, tá? Terceira informação importante, o juiz não poderá exigir o adiantamento do valor referente aos honorários periciais. E a quarta informação, talvez uma das mais relevantes que esteja disposta aí no artigo 790B, diz respeito àquela parte que perdeu a perícia e, portanto, foi condenada ao pagamento dos honorários. E ela, além disso, é beneficiária da justiça gratuita, tá? Então, o parágrafo 4º do artigo 790B, ele vai falar o quê? Mesmo que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ela continua tendo a obrigatoriedade de arcar com os honorários periciais, né, gente? Afinal de contas, ninguém trabalha de graça nessa vida, tá? Ah, prof, mas e se a ação dele foi julgada improcedente? E se ele não tem condições financeiras de arcar com esses honorários? Então, o parágrafo 4º do artigo 790B, ele vai dizer para você o seguinte, ó, que o juiz vai tentar buscar este valor, né, dos honorários do perito dentro daquela ação, podendo inclusive tentar buscar esse valor em um outro processo que porventura esse mesmo reclamante tenha e esteja tramitando perante a Justiça do Trabalho, tá? Caso não seja possível, caso
esse trabalhador, esse reclamante não tenha condições de pagar e não tenha nenhum dinheiro a receber, né, referente a ações trabalhistas por ele ajuizadas, a União arcará com o valor dos honorários periciais. Veja bem, a União arcará com o valor dos honorários do perito em última instância, tá? É a última coisa que vai acontecer, é a União arcar com os honorários do perito. Ou seja, apenas após esgotadas as possibilidades, né, de pagamento dos honorários pela parte devedora, pela parte sucumbente no objeto da perícia. Tá bom, pessoal? Vamos responder a questão então, né? A resposta da questão. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários periciais serão custeados pela parte sucumbente no seu objeto. E aqui tinha mais um detalhezinho, né? Não sei se vocês se recordam quando eu li a questão, que diz que o Rômulo também contratou um assistente técnico, tá? E aí eu preciso fazer uma observação. Quem é que paga os honorários do assistente técnico? É a parte que o contratou, né? E quem é o assistente técnico, né? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dele. É como se fosse, meu amigo, um perito particular, tá? Um expert, né? Uma pessoa que eu contrato para acompanhar a perícia em meu nome, tá bom? Essa é a figura do assistente técnico. Quem é que paga, então, os honorários do assistente técnico? A parte que o contratou, né? Então, aqui na nossa questão, no finalzinho da resposta vem, porém, os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que o indicou. Quer ler mais um pouquinho sobre a contratação do assistente técnico? Vá lá na súmula 341 do TST e essa informação vai estar lá para você. Tá bom? Meus amigos, se você gostou desse conteúdo, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa, mande uma mensagem aqui pelo Instagram, mande uma mensagem lá pelo meu canal do YouTube, tá? E assim a gente vai se falando e vai trocando aí essas experiências, tá bom? Beijo pra vocês, até o próximo Vem Resolver uma